Salve galera, beleza? LF aqui do canal LF Resolve, fazendo mais uma questão da FUVEST para ampliar a nossa playlist para você estudar bastante aí para essa provinha, essa prova discursiva, mais uma questão discursiva. Vamos fazer a questão 5, que foi uma questão de eletroquímica da prova de 2023. Então vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questão linda, maravilhosa. Vem comigo. Salve galerinha, vamos lá, vamos fazer essa questão de eletroquímica, mais especificamente de pilha. Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questão linda. Bom, ele diz assim, ele dá uma receita caseira para tentar tirar o escurecimento de artigos de prata, né? Na verdade, o escurecimento, na verdade, é a oxidação da prata. Bom, a prata é um metal nobre, ela não tem grande facilidade em oxidar na presença de oxigênio. Mas quando tem esse camaradinho aqui, o sulfeto, aí sim a prata ela tem um potencial de oxidação, ela passa a ter, né, a oxidação dela passa a ser um processo espontâneo, né? Não o potencial de oxidação dela, mas o conjunto, né? Pegando a prata com o sulfeto, isso deixa, né, esse conjunto, a reação de oxidação da prata, que é essa que está escrita aqui na presença de oxigênio e sulfeto, passa a ser espontâneo, tá? Então aí a prata consegue, o oxigênio consegue, né? Na verdade, aqui pela presença de sulfeto, ele consegue oxidar a prata. E aí o que acontece? Por que isso acontece? Né? Vai depender muito do ambiente, né? Se for um utensílio, né? Um objeto que a pessoa utiliza, um cordão, uma pulseira, né? Isso também está associado à alimentação, rica em compostos contendo enxofre, enfim, tem uma série de variáveis que a gente pode analisar aqui, mas não é o objetivo da questão. Bom, e aí ele dá aqui a receitinha, diz que você tem que pegar uma solução de água, sal de cozinha, colocar papel alumínio, que vai ser o cara que vai ajudar nesse processo todo. Bom, ele pede para você escrever no quadro da folha de resposta o número de oxidação da prata antes do escurecimento, ou seja, aqui, e o número da prata no composto formado depois do escurecimento. Então a gente vai colocar aqui, ó, antes. O que nós temos antes? Nós temos a prata no estado, né, estado físico mais comum dela como substância simples. Então, quando a gente tem as substâncias simples, né, o NOx ele é igual a zero. E depois a prata passa a ser sulfeto de prata. Então, depois, que aí é o composto que fica com cor mais escurecida, né? Então, depois vai ser Ag2S. Galera, como é que eu vou achar o NOx da prata aqui? O enxofre, ele vai ter NOx menos 2 porque ele não está ligado ao oxigênio. Então, quando esses caras estão sozinhos, enxofre, né, ele vai ter um NOx relacionado à quantidade de elétrons que ele necessita. Por exemplo, nitrogênio sem oxigênio vai ter menos 3, né, os halogênios, tirando o flúor, sem oxigênio serão menos 1. Então, isso aí vai fazer com que a gente calcule o NOx da prata com mais facilidade. Então, como vou fazer aquele joguinho da velha, ó. Como a gente tem aqui, ó, a gente já sabe que o NOx do enxofre vai ser menos 2, porque aqui ele está sem oxigênio, prata vai ser X. Então eu vou pegar agora e multiplicar pela atomicidade. 2x menos 2 igual a 0. Logo, X vai ser mais 1. Então o NOx da prata depois, o NOx depois do escurecimento é mais 1. O que aconteceu daqui para cá? Uma oxidação. Como é que a gente sabe? Por causa do OPA. Ó, opa, oxidação foi quem perdeu elétron. E como é que eu vejo isso? Aumento do NOx. Belezinha? Então vamos agora partir para a resolução da letra B. Escreva a equação global da pilha, escreva a equação global balanceada e calcule a diferença de potencial. Eu gosto de calcular a diferença de potencial antes, tá? Eu vou explicar por quê. Como é que a gente calcula a diferença de potencial? A gente vai pegar o potencial dado, vamos analisar que tipo de potencial é esse. Se forem os dois de redução, eu faço o maior menos o menor. Se forem os dois de oxidação, a mesma coisa, o maior de oxidação menos o menor. Agora, se ele me dá um de oxidação e um de redução, eu só somo os dois. Tá? Se ele já me der uma equação invertida, que não é o caso, a gente somaria os dois. Bom, quando eu vejo o elétron no reagente, a gente tem isso aqui como semi-reação de redução. Então, isso aqui é de redução, isso é de redução. Então, logo eu vou pegar o maior de redução menos o potencial menor de redução. Então, quem é o maior? O maior é o menos negativo, que é o 0,69. Então, a gente vai ter menos 0,69 menos 1,66 volts. Logo, a diferença de potencial, que está no estado padrão, né,
vai ser de mais 0,97 volts. É só fazer o cálculo aqui, ó, 166 menos 0,69. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, pede emprestado, que é 16,5. Pediu emprestado, virou 15, né? Então, aqui, 5 que é 17, né? E aqui vai ser o 9zão, porque aqui é 15, 0,97 volts. Agora sim, a gente vai calcular a equação global. E aí, para calcular a equação global, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai ter que inverter a que tiver o menor potencial. E aqui, como a gente tem a quantidade de elétrons diferentes, eu vou ter que multiplicar essa por 2 e essa por 3. Tá aí o fato de eu calcular o ΔE antes. Por quê? Para você não criar aquela vontade de querer multiplicar o potencial quando você multiplica a equação por um fator. Lembrando que isso aqui não é volts por mol, então você não tem que multiplicar nada. Por isso que eu gosto de calcular antes, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou multiplicar essa equação, a de cima, e já vou inverter. Então vai ser alumínio sofrendo o processo de oxidação, dando 2 de alumínio, 3 aquoso, mais 6 elétrons. E a de baixo eu já vou manter no mesmo do jeito que ela está, só que agora eu vou multiplicar ela por 3. Então vai ser 3 de sulfeto de prata, mais 6 elétrons, né? Um processo de redução da prata, dando prata, 3 de prata, que não são 2, são 3 de prata, mais 3 do nosso amigo sulfeto. Beleza? Então agora quando a gente soma as duas equações, a gente consegue eliminar os elétrons. Então nós teremos 2 de alumínio, né? Eu vou escrever todo mundo que está em preto antes, 3 de alumínio. E aqui agora a gente escreve quem está em vermelhinho, ó, 3 de sulfeto de prata, aquoso, sólido, né? Perdão, é o que deixa a prata escura, mais 3 de prata, sólido, mais 3 de sulfeto aquoso. Tá? Então vai formar aqui sulfeto de alumínio. Beleza? Vai formar porque eles vão ficar na forma aquosa. Belezinha? Então tá aqui a nossa equaçãozinha linda, maravilhosa, equação global. Então por isso que eu gosto de calcular o ΔE antes da equação global. Então, de novo, repetindo, são 3 formas de você calcular o ΔE, depende do que for fornecido. Se ele te der os dois potenciais de redução, o maior menos o menor. Se fosse de oxidação, você pegar o maior menos o menor. Se ele já tivesse dado uma das equações invertidas, né, um potencial de oxidação e o outro de redução, é só somar os dois, beleza? Bom, agora vamos para a última letra, último item da questão. Ele diz assim, outra receita caseira envolve o uso da pasta de dente, que contém fluoreto na limpeza de objetos de prata, por abrasão. Galera, por abrasão, na verdade, ele só vai tirar, né, o sulfeto de prata que está aderido à prata. Ele não vai repor a prata que foi oxidada, ele não vai reduzir aquela prata. Então, por abrasão seria por erosão, mais ou menos isso, tá? Polimento da superfície, considerando o potencial de redução do flúor. Então, o flúor reduzindo, galera, ó, flúor, vou botar o flúor gasoso, mais 2 elétrons, né, porque aqui tem 2 átomos de flúor, vai formar 2 de fluoreto. Isso aqui, vou botar ele aquoso. 2 de fluoreto. O potencial de redução dele é mais 2,87 volts. Tá? A gente quer fazer uma análise, né, do flúor sofrendo o processo de oxidação. Então, a gente teria que mudar a equação do flúor para ver se ele, oxidando, ele reduz a prata, porque eu tenho que fixar isso aqui. Isso aqui tem que estar fixado, porque é isso que eu quero que aconteça. A prata tem que reduzir. Então, eu vou manter a equação da prata e vou inverter o potencial do flúor. Agora, ó, aquele caso que eu falei lá no início. Agora, a gente vai ter aqui o potencial de oxidação de 1, que vai ser menos, eu inverti, como eu inverti, eu vou ter que inverter o sinal, ser menos 2,87 volts, e eu tenho que manter o da prata. Por que eu tenho que manter o da prata? Isso aqui é interessante, porque eu quero reduzir a prata. Então, eu vou pegar aqui o de redução da prata, beleza? 2 de prata, porque o que eu quero é analisar se o fluoreto vai reduzir a prata, ou se ele só vai fazer o processo de erosão mesmo. E aí a gente tem o potencial de redução de quem reduz.
que vai ser menos 0,69 volts. Então, quando eu calculo o ΔE dessa equação aqui, né, dessa reação, a gente vai ter a soma dos dois. Então, menos 0,69, que é o potencial de redução de quem reduz, mais menos 2,87, que é o potencial de oxidação de quem oxida. Logo, isso aqui vai ser negativo. Vai ser negativo de quanto? Ó, 7 mais 9, 6, 16, 8, 15, né? Ou 6 mais 8, 14, com o que foi. Então, vai ser 3,56 negativo. Então, 3,56 negativo, um potencial negativo, o processo não é espontâneo. Uma vez que, para eu saber se uma reação é espontânea, eu tenho que ter o ΔG, que é NF, que é a constante Faraday, N é o número de elétrons, e ΔE, isso aqui tem que ser negativo. Para o ΔG ser negativo, o ΔE tem que ser positivo. Nesse caso aqui, ó, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo um ΔE negativo, o que vai gerar uma energia livre de Gibbs positiva. Logo, o processo não será espontâneo. Beleza? Falei um pouquinho aqui de energia livre, isso aqui não era necessário na prova, mas é um conteúdo a mais aí para você estudar. Belezinha, galera? Então, mais uma questão aí, ó, detonada pelo LF com vocês, sempre resolvendo o melhor, com muito conteúdo, sempre além do gabarito, beleza? Então, LF detonando a provinha aí para você, algumas questões para você avaliar, né, como é, né, como é a resolução de cada questão, você estudar pela playlist do LF, porque o sucesso vai ser garantido e total. Vem comigo, vamos lá, vamos continuar a resolução. Vem comigo.